Bom dia, amada igreja, graça e paz. Que a mão do Senhor esteja sobre todos nós. Hoje, mais um pouquinho na nossa escola dominical, ainda sobre o Antigo Testamento, vamos falar um pouco sobre os livros da lei, ou o Pentateuco, ou a Torá, que são os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Vamos fazer a nossa oração, para que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nosso Pai, guarda-nos, Senhor, neste momento que estamos aqui na Tua presença, Pai, para ouvir a Tua palavra, ouvir Teu santo nome. Senhor, aquece nossos corações e nossas mentes, para que possamos compreender e poder manifestar em nós o Espírito Santo, Senhor, para trazer a Ti mais pessoas e também o nosso coração, Pai. É o que te pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Para a abertura nossa, vamos a 2 Timóteo 4, versículos de 2 a 5. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, devem ter reparado que eu tenho usado muito o livro de Timóteo, porque Paulo exorta e admoesta Timóteo para estar na presença do Senhor sempre e não se deixar levar pelas coisas do mundo, porque na época havia várias correntes filosóficas, principalmente os judaizantes e os gnósticos, que estavam distorcendo a palavra do Senhor. Praticamente estamos vivendo neste mesmo momento, não o mesmo momento histórico, mas o mesmo momento em termos de falta de fé. Então, vamos retomar os livros da Bíblia para que possamos compreender por que precisamos ler a Bíblia. Qual é o interesse de Deus em ter orientado a manufatura deste livro, que é a sua revelação, a revelação da palavra do Senhor em nós. Paulo coloca que nós somos filhos da graça e como os filhos da graça não precisamos da lei. Isto é uma interpretação errônea. A lei vem primeiro, mas a graça sempre esteve conosco, sempre esteve com o Senhor. Por quê? Porque você não precisa ser bom para estar na presença do Senhor, para que o Senhor te acolha como seu filho, porque Ele te aceita como você é. Mas para você ficar na família da fé, você tem que mudar o teu comportamento, você tem que ser bom. As regras, primeiro Deus te acolhe, Deus te recebe e depois Ele mostra as regras da casa. Então vamos lá, quais são essas regras da casa? Jesus disse que Ele veio cumprir a lei e não revogar a lei. Que nenhum tio se passaria sem que a lei fosse cumprida. Então, a lei está aí. O que é esta lei? Na tradição grega, Gênesis significa origem. Na tradição hebraica, a primeira palavra que tem é Bereshit. Bereshit significa no princípio. Qual o conteúdo principal do Gênesis? Ele é o livro dos começos, do início, da criação, da rebelião do homem, do julgamento, da graça, do plano de redenção, da eleição de um povo, da promessa a este povo e a bênção para todos os povos da terra. Ah, mas tem bênção para todos os povos da terra, sim. Ele diz lá para Abraão que todos os povos serão abençoados através de Abraão. Então, vamos lá. Este é o princípio. Livro dos começos. Que Deus forma a criação, Deus forma o homem. E da rebelião. Que o homem quer ser como Deus, que o homem se rebela, o ser humano se rebela, ele quer, como disse a serpente, né, o dar o fruto proibido. Outro dia eu falei maçã, mas a maçã é uma questão de tradição. É o fruto proibido. Então, deu o fruto
para Eva e falou, vocês não vão morrer, né? Deus não vai matar vocês. Ele está dizendo que vocês não podem ser igual a ele. E a cobiça cresceu do coração de Eva. E ela comeu e deu para Adão. E depois o que acontece? Deus pergunta para Adão por que ele fez isso. Ele fala, mas foi a mulher que você me deu. O ser humano gosta de jogar a culpa nos outros. A gente vê muito isso na escola. Chama o pai lá, a mãe para falar da criança. Mas não foi só o meu filho. Mas por que estão chamando meu filho? A culpa é sua. Por que... gente. Talvez se o Adão tivesse prostrado nos pés do Senhor e se humilhado, talvez nós não tivéssemos nada disso. Mas como não existe sem história, não foi o que aconteceu, o nariz empinou mais ainda e botou a culpa em Deus, aí a corda estourou para o lado mais fraco. Deus fala o quê? Deus faz o julgamento deles, mas ele tem piedade pela graça de Deus, porque nós não merecemos nada. Pela graça, Deus traça um plano de redenção para nós. Então ele elege um povo, faz uma promessa a este povo, e promete uma bênção também a este povo. O êxodo, em grego é saída. No Antigo Testamento é Shemot, livro dos nomes. É a libertação do Egito, Páscoa. Já é um prenúncio, uma anunciação do que vai acontecer, que Jesus é o cordeiro. Quando eles matam o cordeirinho e passam o sangue, para que o anjo da morte não entre nas casas e pegue o primogênito também dos hebreus, eles matam o cordeirinho e passam o sangue na soleira das portas, né? Para que o anjo se desvie e venha só para os egípcios. Então, o que acontece? Esta é a comemoração da Páscoa. E a jornada ao Monte Sinai, onde eles recebem as leis de Deus e montam o tabernáculo. Então, Deus ali escolheu o povo, retirou o povo, mostrou as leis. Então, Deus só... veja, esse povo não é um povo fácil. Este povo é um povo... Quando eu estava fazendo teologia, o professor perguntou, quando ele explicou essa parte para nós, ele perguntou, o que vocês entenderam disso aqui para a nossa vida como igreja? Eu levantei a mão e falei, professor, o que eu entendi se esse povinho miserável pode ser povo de Deus, qualquer povo pode ser povo de Deus. Por que povo miserável? Gente, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus deu alimento, eles reclamaram o tempo todo. Eu preferia estar no Egito, porque nós vamos morrer. Lá no Egito eu era escravo, mas eu tinha comida, eu tinha água, eu tinha isso. Mas... Gente, que coisa terrível esse povo, hein? Que coisa. Então, quer dizer, se este povinho miserável, de dura cerviz, a Bíblia fala isso, que eles são povo de dura cerviz. Então, esse povo de dura cerviz pode servir, né? Porque ele não abaixa a cabeça. Não, ele não, com todos esses defeitos, pode ser o povo de Deus? Qualquer povo da terra pode ser povo de Deus. Eu, você, todos nós podemos ser povo de Deus. O que basta é a gente aceitá-lo como nosso Salvador. Bom, vamos lá. Aí eles recebem a lei de Deus, montam o tabernáculo. Levíticos. Deixa eu ver se eu consigo falar direito isso. Vaikra. E ele chamou. Coloca as leis sobre os rituais, os serviços prestados a Yahvé pelos levitas e sacerdotes e enfatiza o chamado à santificação. Ou seja, você é o povo de Deus, você não tem que ser bom para ser de Deus. Deus te aceita como você é. Você tem que ser bom para não sair de Deus. Essa é a questão. Então, quando você se converte, você se transforma, que conversão, a palavra conversão é sinônimo de transformação, mas uma transformação profunda. Então, você se converte, você vai deixar as coisas do mundo, mas não vai deixar as coisas do mundo, como eu vejo às vezes alguns crentes, vai numa festa tal, aceita uma cerveja, não, eu não posso beber, eu sou crente.
Gente, não é que a gente não pode beber, a gente não precisa. Eu vejo às vezes pessoas que falam, eu preciso beber para relaxar. Gente, a gente relaxa em Deus, a gente não precisa de beber para relaxar. Um copo d'água já me relaxa. Eu estar na presença do Senhor, ele já me acalma. Eu não preciso disso. Então, o crente não precisa ficar... Dá a impressão que ele está num martírio. Que ele não pode comer certas coisas, não pode fazer certas coisas, porque Deus está impondo para ele. Gente, Deus não impõe nada para nós. Ele simplesmente orienta. Faça. Que nem a lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são leis simples. São ordens simples. Como a gente dá para os nossos filhos. Não mexa ali, não faça isso. Cuidado com quem você anda. São leis simples. E nós não conseguimos cumprir as leis mais simples. Não faça, não cobice, não mate. Mas eu nunca matei ninguém. Talvez você não tenha morto ninguém com uma facada, com um tiro, batendo. Mas às vezes palavras matam pessoas, gente. Precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Uma palavra às vezes é uma punhalada no coração, principalmente de criança e de idoso, que sentem mais. Não que a gente grande já não sinta alguma coisa, mas fere muito mais do que uma discussãozinha simples, assim, às vezes fere mais um filho que xinga a mãe. Nossa, que apunhalada que dá no coração. Então, nós matamos também, às vezes, com palavras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então, os 10 mandamentos, eles se estendem a uma série de coisas que a gente ia falar, o que tem? Uma vez eu vi um sermão de um pastor batista, eu era moleca, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, me impressionou muito. Ele falou, você vai falando, o que tem, o que tem, depois você ajunta todos aqueles que tem, que formam uma montanha desse tamanho, ajoelha e fala, Senhor, o que tem? Você está debaixo de uma montanha de que tem enorme. Então, não é o que tem, não. Não se deixe levar pelo mundo. Como diziam as nossas mães. Se o outro pular no fogo, você pula também? Exatamente isso, né? Se todo mundo faz, será que está certo? Vamos pensar. O crente, ele anda na contramão do mundo. Sempre. Então, vamos lá. Então, aqui enfatiza o chamado à santificação. Ser de santo como o vosso Pai Celeste o é. Então, nós temos que buscar sempre a santificação. Números. Em grego é o censo. Na tradição hebraica, Emidbar, que significa no deserto. Trata dos levitas, do seu ofício e da longa jornada pelo deserto e da constante rebeldia do povo e da disciplina constante de Deus. Deus disciplina a gente. Às vezes a gente está num deserto e a gente não está percebendo que a gente às vezes tem que botar o joelho em terra e estar com Deus. Ver o que Deus está nos orientando, que nós estamos andando às vezes na contramão. Então, nós temos o nosso período de deserto, sim. 40 anos, até o povo entrar nos eixos. Até acabar aquela geração, porque aquela geração não dobrou os joelhos e nem a cabeça. Então, teve que acabar uma geração para outra geração poder entrar no reino prometido, na terra prometida. Lembrem-se. Só 2 pessoas entraram, só dos velhos, só 2 entraram, hein? Já falei isso na aula passada. Só 2 entraram, Calebe e Josué. Nem Moisés entrou na terra de Canaã. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. E cuidado aqueles que estão em pé para que não caiam. Mas se eu fui escolhido, eu não caio. Sei não, gente. Sei não, hein? Vamos pensar nisso. Deuteronômio, segunda lei, Debarim, palavras, sermões de Moisés na fronteira de Canaã, repetindo a lei e exortando o povo à obediência no Senhor. Obediência no Senhor. É isso que está faltando no mundo, obediência no Senhor. Deus, com a sua graça, nos dá a oportunidade de estarmos com Ele, de nos voltarmos para Ele. E a gente deixa a graça, como ela é de graça, você não paga,
a gente não dá valor àquilo que vem de graça. Por isso que às vezes tem que passar pelo deserto. Às vezes uma doença mais forte, às vezes uma perda, que é pra gente saber que nós estamos na mão de Deus. Nós não estamos só por nós. Nós não estamos livres, leves, soltos. O livre-arbítrio nos dá a escolha. Esses dias aqui eu estava assistindo aquela reprise do Todo-Poderoso, que ele estava querendo que a moça lá se apaixonasse de novo por ele, ele fica, aquele que fez o Ace Ventura, esqueci o nome dele. Aí ele você vai me amar, você vai me amar. Aí a moça dá as costas, faz assim para ele, dá de ombros para ele, dá as costas e vai embora. Ele falou, mas por que você não vai? Daí Deus aparece para ele e fala, é o livre-arbítrio. Não posso exigir, eu dei ao livre-arbítrio. Você que está fazendo as minhas vezes de Deus, você não pode exigir amor. Bacana, né? Um filminho bestinha lá. Deus não quer exigir o nosso amor, Ele quer que nós o amemos de coração, pleno com Ele. Mas Ele deixa, Deus existe, o mundo está tão... Por que Ele não para a guerra? Porque foi a nossa escolha. Porque Ele não para um terremoto. Bom, nós rompemos com Ele a rebelião nossa, no princípio, ela abalou os fundamentos da terra, tudo. Por isso que Jesus teve que vir para nos reconciliar, porque não foi uma falta, não foi simplesmente uma questão filosófica, um pecado de... eu pisei no seu pé, desculpa aí, cara, foi mal. Não, não foi isso. Nós rompemos a nossa alma, nós nos corrompemos. Por isso nós modificamos o mundo. Por isso os animais passaram a ter medo de nós. Por isso, nós, desde a mais tenra idade, nós precisamos ser educados, porque o nosso coração é mau. É mau. Não vem dizer, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Não, não. Isso que é Jean-Jacques Rousseau que falava isso, né? O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Mentira. Não é assim. Freud fala, a criança é um perverso polimorfo, ou seja, criança é um perverso com várias formas. Por isso ele precisa escutar mais de 2.000 nãos no primeiro ano de vida para formar o superego. O que é o superego? O superego é aquela vozinha que fala no nosso subconsciente que diz, olha, tua mãe vai, o que tua mãe vai falar? O que teu pai vai fazer? Olha, o que vai acontecer se você fizer isso? Pensa. Então, superego é isso aí. E nós precisamos ouvir mais de 2.000 nãos na nossa primeira idade, no nosso primeiro ano de vida, para poder formar esta capacidade de dar uma previsão de futuro. Ou seja, se eu fizer tal coisa, o que vai acontecer lá na frente? Eu vou magoar minha mãe? Eu vou magoar meu pai? Eu vou fazer o quê na minha vida? O que isto vai acarretar na minha vida? Então, é uma formação de um senso, de uma inteligência extra, que eu tenho que pensar no que vai acontecer depois. E é isso que nós não fizemos neste começo da criação. Nós não pensamos o que vai acontecer, nós pensamos só de, vamos ser Deus, né? Então, aí nós entramos pelo cano. E aqui neste último, no Deuteronômio, os sermões de Moisés, ele exorta o povo, exorta, adverte, chama o povo a estar nas leis do Senhor. O povo foi escolhido, o povo foi chamado, e o povo agora, depois que ele foi escolhido, com todos os defeitos dele, ele recebeu a graça do Senhor. E pelas leis, pela orientação, eles devem permanecer nesta graça através das suas atitudes, da sua santificação. Eu não preciso ser bom para ganhar o céu. Eu já ganhei o céu, então eu sou bom. Dá para entender? A gente percebe que a pessoa é uma pessoa que vai para o céu a partir do momento que ela muda absolutamente as suas atitudes. Que ela se torna um coração igual ao coração de Cristo. Certo? Mas como é que é? Eu ganhei o céu? Cuidado aqueles que estão em pé para que não caiam. Tá?
Já falei. A diferença entre pecado e santificação é a sua atitude com relação às tentações. Se você tem uma tentação e você pratica o ato, é um pecado. Se você tentação e você resiste à tentação, você subiu um degrau na santificação. Porque você passa a ter autodomínio e você se transforma numa pessoa um pouco melhor do que aquilo que você já era. Então, santificação é isso. É a busca constante de estarmos com o coração igual ao de Cristo. Nós nunca seremos iguais, tá, gente? Mas estamos buscando, e esta busca da santificação que mostra se nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. Não adianta dizer, eu estou salvo. Vamos pensar nisso, irmãos. Vamos pensar. Às vezes é chamado para uma missão, mas não para o gozo. Moisés, vamos lembrar sempre de Moisés. Moisés foi chamado para a missão, ele cumpriu a missão, mas ele não entrou em Canaã. Vamos ficar espertos com isso, gente. A Bíblia, ela nos mostra toda a vontade de Deus e a vontade dele, que nós estejamos com ele. Então, agradeço, irmãos, e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.